No dia 20 de agosto de 1995, o estádio do Pacaembu foi palco de uma batalha entre torcedores do São Paulo e torcedores do Palmeiras. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News e é essa história que eu vou contar neste vídeo. Para você que não acompanhou, não sabe do que se trata, assista até o final que você vai entender melhor o que aconteceu no Pacaembu. Devido a restrições do YouTube, com conteúdo, com imagens, eu tive que selecionar umas imagens, entre aspas, mais amenas para que fossem exibidas aqui e o YouTube não retirasse o vídeo do ar, ou nem permitisse que o vídeo fosse ao ar. Final da Supercopa de Futebol Júnior, dia 20 de agosto de 1995, estádio do Pacaembu, São Paulo e Palmeiras, os dois times que estavam em alta na época. Aí não era o profissional, era o júnior, mas essa final atraiu muita atenção. O Palmeiras ganhou por 1-0, gol do jogador Rogério, marcado na prorrogação. A prorrogação tinha morte súbita, isso significa que quem marcasse o gol seria campeão. O Palmeiras marcou, venceu o jogo e a partir daí alguns torcedores do Palmeiras entraram no campo para comemorar com seus jogadores. A provocação entre as torcidas aconteceu e do outro lado, integrantes da Independente também decidiram entrar no campo e a confusão começou. O Pacaembu estava em reforma, então paus e pedras que estavam no tobogã foram utilizados pelos vândalos nessa pancadaria. O número de policiais era reduzido e não foi possível conter a multidão que queria briga ali no gramado do Pacaembu. Os torcedores que caíam no chão eram brutalmente espancados com um detalhe. Tudo isso era transmitido ao vivo pela Globo e pela Band, as emissoras que transmitiam aquela partida. Para quem acompanhou na época eu tinha 8 anos e me lembro bem desse dia, desse jogo, foram cenas realmente terríveis, como essa, em que um palmeirense cai e um grupo de São Paulinos o cerca com paus e pedras na mão. O saldo foi terrível, mas poderia ser ainda pior. Naquele dia, 100 pessoas ficaram feridas e uma morreu, e eu vou falar dessa pessoa que morreu agora. O Márcio Gasparim da Silva, tinha 16 anos na época, torcedor do São Paulo. Tá aí a imagem dele internado no Hospital das Clínicas, uma foto dele ali, uma criança, um adolescente de 16 anos. Do lado esquerdo no alto, a mãe dele, que ainda mantinha esperança de que o filho fosse sobreviver, mas isso não aconteceu. No dia 28 de agosto, o Márcio Gasparim morreu. Imagens de jornais da época, o torcedor do Palmeiras que cometeu esse crime, ele era procurado, o Adalberto Benedito dos Santos. Ele foi encontrado, ele foi preso em 1998, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Mas estamos no Brasil, ele cumpriu cerca de 4 anos em regime fechado e depois foi para o regime semiaberto. A única entrevista que eu já vi do Adalberto, ele disse que não acompanhava mais futebol, que não queria mais saber de futebol, e ele não era o único. A mãe do Márcio Gasparim também não acompanha mais futebol desde o dia em que o filho dela morreu depois de ser espancado no gramado do Pacaembu. Na entrevista que ela deu ao Estadão, e essa foto é do Estadão, ela declarou que ficava muito apreensiva quando um neto dela, que era adolescente, ia ao estádio acompanhar o jogo do Santos. Ele é torcedor do Santos. E ela ficava muito apreensiva por ter perdido o filho nessa situação. Então, Márcio Gasparim foi a única vítima desse caso terrível que aconteceu no Pacaembu. O Ministério Público de São Paulo decretou a extinção das duas torcidas na época, da Mancha Verde e da Independente. Elas ficaram algum tempo sem levar camisas, bandeirões, bandeiras para o estádio, mas depois as torcidas acabaram voltando com outros formatos jurídicos e com um novo nome. A Mancha Verde virou Mancha Alviverde e a torcida independente virou torcida tricolor independente. Atualmente, no estado de São Paulo, as torcidas, os clássicos, são disputados apenas com torcida única. Então, lá em 1995, tentaram resolver esse problema de violência nos estádios,
não foi resolvido. Em 2025, a ida de duas torcidas em clássico é proibida, uma lei que já tem cerca de 6 ou 7 anos. Ou seja, 20, 30 anos se passaram e o problema das torcidas organizadas, da violência dessas torcidas, não foi resolvida. O saldo de mortes em brigas de torcidas organizadas no Brasil está em mais de 400 e a cada ano ele sobe mais um pouco porque as brigas e as confusões não param. Para especialistas, o motivo é simples: não há punição quando esse crime acontece, quando acontece uma briga com morte. A condenação do palmeirense, do Adalberto Benedito, é um dos poucos casos de condenação por causa de violência de torcida organizada. Na maioria das vezes não há essa punição, a história fica por isso mesmo, por isso temos mais de 400 mortes e nem 10 pessoas foram presas nessas brigas de torcidas ou condenadas por homicídio. Ser preso até que acontece da pessoa ser presa, mas condenada de fato, o número é muito reduzido. Então esse foi o caso que aconteceu há 30 anos, uma história que eu estou contando aqui de forma breve. E no YouTube tem vídeos, tem até a transmissão da Globo para quem quiser assistir, da Band também, com as cenas que aconteceram no final da partida. E para você que assistiu até aqui, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Já conheci esse caso, já tinha ouvido falar. Todas as opiniões são bem-vindas. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!